A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, pastor Antônio Filho, projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 27 de setembro, 270 dias lendo a palavra de Deus com você. Sem perca de tempo, papel e caneta em sua mão e anote aí as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje. Nós vamos começar pelo Novo Testamento, livro de 1 João, capítulo 5. E no Antigo Testamento, o livro de Esdras, capítulo 3 e capítulo 4. E vamos finalizar com o Salmo de número 92. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Facebook, Antônio Ferreira Filho, e no canal do Instagram e do YouTube, Pastor P-A-S-T-O-R Antônio Filho, Pastor Antônio Filho, ok? E se você quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, receber mensalmente, diariamente mensagens acerca da Bíblia, sinalzinho de mais, código 55, DDD 99 e o número 981 43 44 49, ok? E você vai fazer parte do maior grupo que está lendo a Bíblia no planeta Terra, o grupo do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Vamos fazer agora a oração da palavra para lermos a Bíblia Sagrada e logo após prepara aquele seu copo com água porque nós vamos fazer a oração da fé. Porque a água, o simbolismo da água, a água traz purificação, a água sacia a sede, é uma fonte de energia e também a água é símbolo do Espírito Santo para trazer refrigério à sua alma. Então vamos à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui nesta manhã e vamos ler a Tua palavra. Neste momento que o Teu Espírito Santo fale com todos nós no poderoso nome de Jesus. E você pode dizer um amém? Amém. Então vamos aí, abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo de número 5. Vamos lá, acompanhe a leitura da Bíblia. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama aquele que foi gerado. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo. Não apenas por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Estes três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam em um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque este é o testemunho de Deus, que ele testificou do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus lhe deu do seu Filho. Esse é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas escrevi a vós que credes em nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna, para que criais no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos aqueles que as petições que desejamos.
Se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deverá orar a Deus, que dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há algum pecado que leva à morte? Eu digo que não se deve orar por este. Todavia, toda injustiça é pecado. Há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz do maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu um entendimento, que podemos conhecer aquele que é verdadeiro e que estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Vamos continuar a leitura da Bíblia lá no Antigo Testamento, livro de Esdras, capítulo 3 e capítulo 4. Vamos lá, livro de Esdras. Quando o 7º mês havia chegado, os filhos de Israel estavam nas cidades, o povo se reuniu como um homem só em Jerusalém. Então puseram de pé Jesua, o filho de Zosedaque, e os irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele ofertas queimadas, como está escrito no livro da lei de Moisés, o homem de Deus. Eles puseram o altar sobre as suas bases, enquanto o temor estava sobre eles por causa dos povos daqueles países, e ofereceram sobre eles ofertas queimadas ao Senhor, ofertas queimadas pela manhã e do anoitecer. Eles também celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram as ofertas queimadas diárias por número, de acordo com o costume, como exigia a obrigação de cada dia. E posteriormente ofereceram a oferta queimada contínua, quando todas as luas novas, como de todas as festas marcadas do Senhor que foram consagradas. E de cada um oferecia deliberadamente uma oferta voluntária ao Senhor, a partir do primeiro dia do 7º mês. Eles começaram a oferecer ofertas queimadas ao Senhor, mas ainda não tinham lançado fundamentos do templo do Senhor. Eles também deram dinheiro para pedreiros, para carpinteiros, e a carne e a bebida e o azeite para os de Sidom, para que os de Tiro, para trazerem cedros do Líbano até o mar de Jope, de acordo com a concessão que eles obtiveram de Ciro, o rei da Pérsia. Ora, no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zosedaque, o remanescente dos irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos aqueles que saíram do cativeiro de Jerusalém, e indicaram os levitas de 25 anos de idade em diante, para fazer avançar o trabalho da casa do Senhor. Então se levantou Jesua com os filhos e os seus irmãos, Cadmiel, os seus filhos, e os filhos de Judá como um homem só, para dirigir os que jaziam a obra, a casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, e os filhos e os seus irmãos, e os levitas. E quando os edificadores lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes trajando as vestes com trombetas, e os levitas e os filhos de Asaf com símbolos, e louvaram ao Senhor segundo a ordenança de Davi, rei de Israel. Eles cantaram juntos por turma, no louvor e nas ações de graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre para com Israel. E todo o povo gritou com um grande brado quando eles louvaram ao Senhor, porque foram lançados os fundamentos da casa do Senhor. Todavia, muitos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, que eram anciãos, que haviam visto a primeira casa, quando o fundamento desta casa foi lançado diante dos seus olhos, choraram em alta voz
e muitos gritaram de alegria. De modo que o povo não conseguia discernir entre o barulho do grito de alegria e do barulho do choro do povo, porque o povo gritava com um brado e o barulho era ouvido de longe. Esdras capítulo de número 4. Esdras capítulo de número 4. Ora, quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro edificaram o templo para o Senhor Deus de Israel, então vieram Zorobabel, o chefe, e disseram: deixai que edifiquemos conosco, porque nós buscamos o vosso Deus. E como vós fazei? E como nós sacrificamos a ele destes dias de Esar-Adom, rei da Assíria, o qual nos fez subir para cá? Todavia Zorobabel e Jesua e o restante dos chefes dos pais de Israel lhes disseram: não nos convém edificar convosco uma casa ao nosso Deus, mas nós mesmos juntos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como o rei Ciro da Pérsia ordenou. Então todo o povo da terra enfraqueceu as mãos do povo de Judá e perturbou no edificar. E contra eles contrataram conselheiros para frustrar o seu próprio propósito, pois os dias do rei Ciro, a saber, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. O reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram para ele uma acusação quanto os habitantes da terra de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Mitrate, Tabeel e o restante dos companheiros para Artaxerxes, o rei da Pérsia. E a carta foi escrita na língua síria e interpretada na língua síria. Reum, o chanceler, Sinsai, o escriba, escreveram uma carta contra Jerusalém para o rei Artaxerxes. Dessa forma, então escreveram Reum, o chanceler, e Sinsai, o escriba, e o restante dos companheiros, os dinaitas, os arfasequitas e os tarpelitas, os arfecitas, os asquervitas e os babilônios, os sunsanquitas, os deavitas e os elamitas, e o restante das nações, o qual o grande nobre Asnaper trouxe e fez habitar nas cidades de Samaria, e os restantes que estão do lado do rio, em qual seu tempo. Esta é a cópia da carta que eles enviaram a ele, a saber, ao rei Artaxerxes. Os teus servos, os homens desse lado do rio, em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram a ti vieram a nós, edificaram aquela cidade rebelde e má, ergueram as suas muralhas, juntaram os seus fundamentos. Agora o rei saiba que no caso da cidade seja edificada e as muralhas forem erguidas novamente, então eles não pagarão portagem, tributos e nem taxas alfandegárias. Assim eles prejudicarão as receitas dos reis. Ora, como temos manutenção oriunda do palácio, não nos seria apropriado ver desonra do rei. Por isso enviamos, certificamos o rei. Esta busca deve ser feita no livro dos registros dos seus pais. Assim acharás no livro dos registros e saberás que essa cidade é uma cidade rebelde, nociva a reis e províncias. E eles fizeram sedição semelhante na antiguidade, cuja esta causa a cidade fora destruída. Certificamos ao rei que essa cidade, se essa cidade for novamente edificada e as muralhas erguidas, desta maneira tu não terás mais porção deste lado do rio. Então o rei enviou uma resposta a Reum, o chanceler, e Sinsai, o escriba, e ao restante de todos os seus companheiros que habitam em Samaria, e ao restante da além do rio: paz em seu tempo. A carta que vos enviasse foi abertamente lida diante de mim. Eu ordenei, uma investigação foi feita, e descobriu-se que essa cidade antigamente fez insurreição contra reis, e nela foram feitas rebelião e sedição. Houve também reis poderosos sobre Jerusalém que dominaram sobre todas as terras além do rio. Portagem, tributo e taxas alfandegárias eles foram pagos.
Dá tu agora mandamento para fazer com que esses homens parem. Toda a cidade não seja edificada até que o outro mandamento seja dado por minha parte. Atentai agora para que não falhais em fazer isto, porque cresceria o dano para prejudicar os reis? Ora, quando a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, Sinsai, o escriba, e seus companheiros, eles subiram apressadamente a Jerusalém até os judeus e fizeram com que eles parassem com força e poder. Então cessou o trabalho da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Assim que ele cessou, até o segundo ano do reinado de Dário, o rei da Pérsia. Ok? Nós vamos ler agora os Salmos 92, para finalizar a leitura da Bíblia do dia de hoje. Salmos 92. Prepara aí o seu copo com água, e logo após a leitura do Salmo 92, nós vamos fazer a corrente da oração da fé. Vamos lá. Bom é dar-te graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, para anunciar a tua benignidade de manhã e a tua fidelidade toda noite. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa, com um som solene, pois tu, ó Senhor, fizeste-me feliz por meio da tua obra. Triunfarei por meio das obras das tuas mãos. Ó Senhor, quão grandes são as tuas obras, e os teus pensamentos são muito poderosos. Um homem brutal não conhece, nem nenhum tolo entende isto. Quando os perversos brotam com a grama, quando todos os trabalhadores da iniquidade florescem, eles serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, ó Senhor, pois eis que todos os teus inimigos perecerão, todos os trabalhadores da iniquidade serão dispersos. Mas o teu chifre tu exaltarás como o chifre de um unicórnio, e eu serei ungido com óleo fresco. O meu olho também verá o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo sobre os perversos que se levantaram contra mim. O justo florescerá como a palmeira, e ele crescerá como o cedro do Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eles gerarão frutos na velhice e serão gordos e prósperos, para mostrarem que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, e não há injustiça nele. Glória a Deus pela leitura da nossa Bíblia, versão King James 16:11, com o estudo Holman, uma Bíblia sensacional que tem impactado nessa geração. Que você seja abençoado, que você possa adquirir uma Bíblia desta, uma Bíblia sensacional para você que é estudante de teologia, para você que gosta de ver mapas, histórias bíblicas, contextos. É uma Bíblia fenomenal. Prepara aí, logo logo a gente vai estar fazendo a oração da fé. Desde já, se inscreva no nosso Facebook, Antônio Ferreira Filho, no Instagram e no YouTube, Pastor Antônio Filho. E nosso WhatsApp, quer fazer parte de um grupo que diariamente lê a Bíblia Sagrada? Mensalmente, há 23 anos nós estamos com esse projeto. Sinalzinho de mais, código 55, você que é de fora do Brasil. DDD 99, para você que mora no Brasil. E o número 981 43 44 49. E venha fazer parte desse projeto. Leia a Bíblia em um ano, ok? E também estamos aqui agora para fazer esse momento de fé, de oração, a oração da fé. Apresente a Deus agora a sua causa, aquilo que você necessita, clame a Deus, pois Ele é poderoso para ir muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos render-te graças neste momento. Estamos aqui, Senhor, para clamar ao Deus vivo e verdadeiro, que o Senhor estenda a sua mão de amor e de misericórdia sobre os teus filhos, sobre este homem, esta mulher, este jovem, essa adolescente que está neste momento, Pai, participando conosco da leitura da Bíblia e agora está neste momento de oração. Que o Senhor é poderoso
para, Senhor, resolver todas as causas do teu filho, principalmente a vida eterna, que ele possa agora confessar o Senhor como único e suficiente Salvador, te aceitando, Senhor, como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, lava suas vestes no sangue de Jesus, e que ele possa confessar agora diante de Deus e diante de Jesus e do Espírito Santo que tu és o Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida, meu Pai, e a partir de agora que ele tenha forças do Espírito Santo de Deus para caminhar nesta terra. Senhor, o Senhor vai estar com ele todos os dias, o ajudando, o auxiliando. No momento que ele andar pelo vale da sombra e da morte, o Senhor vai estar ali ajudando ele contra as tempestades, contra as lutas, contra tudo aquilo que vier do maligno contra a vida do teu filho. Protege, guarda, livra, dá escape para os teus filhos. Cura, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Nós cremos na cura, nós cremos no milagre, cremos na libertação, cremos na prosperidade de Cristo Jesus. Abre portas, meu Pai. Concede, Senhor, aquilo que o teu filho e a tua filha estão pedindo agora, neste momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Não se esqueça de compartilhar, de divulgar. Quanto mais pessoas estejam lendo a Bíblia, mais abençoado será o nosso canal. Então não se esqueça de curtir, compartilhar e transmitir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Estaremos aqui amanhã, sem falta, lendo a Bíblia com você.